Olá, bom dia a todos. Uma grande alegria, uma grande honra estar aqui para falar de finanças, falar de dinheiro, desse desafio que é tão grande, junto com todos os outros que vocês já enfrentam aí no dia a dia. Nos últimos 15 anos da minha vida eu venho me dedicando justamente ao apoio para a obtenção de crédito de hospitais, de operadoras de saúde. Atuei sempre nas maiores instituições privadas do país e trouxe hoje aqui formas que eu vejo que realmente, diante de todo o cenário, a gente consiga aí agregar valor para a obtenção do recurso final para que o objetivo do hospital seja realmente atingido. Então, qual que é o cenário hoje? Nós estamos num momento de Selic bastante alta, 13,75%, a gente só teve um número assim tão expressivo lá em 2016, né, olhando aqui os últimos 10 anos, e isso faz com que o dinheiro custe mais caro. E aí quando a gente olha lá e acompanha o custo do capital de giro, aquele recurso não carimbado, que ajuda vocês ou a renegociarem dívida, ou a aportarem no caixa para que os projetos sejam desenvolvidos, e tudo aquilo que às vezes já foi planejado há 1, 2, 3 anos, fica mais caro e fica mais difícil. A gente está falando de números assim de 33%, 34% ao ano. Esse é o custo médio hoje de um empréstimo para a pessoa jurídica. Só que quando a gente fala de um hospital filantrópico, ou mesmo de uma rede que não é filantrópica, que é privada, a gente fala de margens apertadas, de margens justas, de muitas vezes um PL ali que está virado, patrimônio líquido que às vezes está bastante comprometido. E como é que cada um de vocês, né, como é que a gente pode fazer com que esse processo ele aconteça de forma mais eficiente, como apesar de tudo isso a gente pode ali trabalhar para que o recurso chegue até a instituição e para que seja efetivamente aqui aportado na operação de fato, né? Durante todo esse período existem formas e formas de se solicitar recursos e de se solicitar dinheiro. E isso tanto aqui quando se aborda o governo, se aborda aqui o Estado nas suas 3 esferas, quanto quando a gente fala de stakeholders, de instituições financeiras, e aquela forma, né, de só acionar a instituição financeira, enviando um kit de documentos pronto que já está ali na gaveta e se envia e se informa qual o recurso solicitado e qual o prazo da operação. Eu tenho que dizer para vocês, essa é uma forma bastante ultrapassada e bastante difícil de, nesse cenário, se conseguir algo diferente. Outro ponto também muito importante é a questão do envolvimento da alta gestão neste processo. Então, quando a gente delega ali, né, para o analista financeiro, às vezes que passa isso para o estagiário, e a gente efetivamente não tem o comprometimento da alta gestão, do CEO, do CFO, dos médicos da equipe que efetivamente implementarão ali o serviço, a gente acaba não transparecendo a confiança necessária, a gente acaba não garantindo que a mensagem chegue ali para o investidor, né, seja aí privado, público, a segurança de que aquilo que está sendo dito que será feito efetivamente acontecerá. Então, esse relacionamento raso com o interlocutor, que às vezes acontece só naquele momento que já está crítico, quando a linha de crédito não foi renovada, quando se tem um momento ali que é necessário fazer uma ampliação do serviço, que já está iniciado muitas das vezes, acaba não sendo efetiva, né? E como então a gente pode aqui amplificar esse processo, ter um amplificador nosso dentro da nossa, né, da instituição de vocês, dos hospitais de vocês, para que esse processo não caia aqui na vala comum, que acaba chegando aqui na negativa do risco, né? O primeiro ponto é o domínio da operação. E eu estou falando da operação do hospital. Quando se vai visitar, né, seja na consultoria, seja um interlocutor que vai aportar dinheiro, a segurança que vocês transmitem no momento de apresentar a operação, ela é essencial. E aquela visita, aquele tour, né, pelo hospital, que às vezes eu sei que cansa, porque vai uma pessoa, depois a gente traz os diretores da instituição, a gente traz outras pessoas que eu sei que dentro da rotina isso às vezes fica pesado, mas todas aquelas perguntas
datas, todos aqueles grandes números ali, naquele momento da visita, elas são essenciais para que a instituição que entende de saúde na ponta tenha aqui, né, a segurança de seguir na operação. E não adianta, gente. Muitas vezes na minha vida me levam direto só para mostrar a maternidade. Eu adoro ver o berçário, adoro os bebês fofinhos, bonitinhos, mas lá na ponta a gente sabe que tem outros serviços que vão agregar muito mais dinheiro. Existe uma preocupação com os gargalos, né, que efetivamente podem comprometer ali todo o trabalho, todo o serviço, e onde se consegue efetivamente agregar mais valor e demonstrar que a operação é rentável. Um dos focos dessa convenção é a questão da acreditação. E a acreditação, ela sim, ela transmite confiabilidade e faz com que o interlocutor perceba que existe qualidade no processo, que existe uma preocupação efetiva com o paciente na ponta, com o cliente final, que é uma instituição confiável. Então, quando se mostram essas chancelas, quando se compartilha com o mercado, se dá visibilidade a isso, sim, isso melhora todo o processo de obtenção de crédito. O outro ponto aqui é o envolvimento da alta gestão. Isso é essencial. Quando a gente consegue ali ter uma interlocução com o CEO, com o CFO, com o provedor, quando a gente fala de uma filantrópica, com a mesa provedora, a tranquilidade ela é muito maior. Né? Porque qual é sempre o medo? Que se jogue água quente numa frigideira ali e a água se evapore, né? Que o recurso não seja utilizado para aquela finalidade, especialmente quando se fala de um produto que ele não é carimbado, de um produto financeiro para capital de giro, para custeio, por exemplo. Outro ponto essencial que a gente consegue amplificar tudo isso é quando a gente demonstra a relevância do serviço. E quando eu tenho parcerias, como essa que o Dr. Luizinho colocou, quando eu atendo aqui, quando eu sou essencial para o Estado, quando eu consigo ter ali stakeholders que comprovem toda a minha essencialidade, a minha relevância dentro ali da comunidade que eu atuo, isso também faz muita diferença. E outro ponto é o que torna o hospital de vocês único. Isso aqui precisa ser dito, além dos números, a leitura do balanço, a leitura do DRE, tudo isso, né, é feito e é importante, mas aquilo que não é tangibilizado na documentação, no papel, nos números, no demonstrativo, precisa ser apresentado também e ser considerado. Melhora todo o processo. Aí outro ponto que eu quero também compartilhar é a questão da identificação das necessidades financeiras. Esse ponto aqui também é essencial, que esse trabalho em equipe, envolvendo a equipe médica, envolvendo a equipe técnica, e aí a gente tem muitos médicos aqui hoje, é quase quando uma pessoa vai ao médico e conta todas as mazelas, né? Vai lá no dermatologista e conta tudo da vida, todos os problemas que não estão relacionados àquele ali. Quando vocês recebem alguém, uma equipe que vai falar de crédito, também se ater àquilo que está sendo pedido e toda a fundamentação para aquele pedido é essencial, porque quando se traz várias outras demandas que não serão atendidas naquele pleito, isso causa uma tremenda confusão para quem está na outra ponta, e a gente sempre tem que lembrar que quando é feito um pedido assim, ele vai ser repassado, vai ser levado na maioria das vezes para um comitê de decisão de investidores, e aí a pessoa vai fazer aquele papel de defesa. Então, quanto mais clareza nós tivermos ali, né, num plano que seja simples, que seja fácil de entender, que tenha sido feito com metas financeiras realistas, se a gente já sabe qual que é o custo médio do dinheiro hoje, qual que é a taxa média de uma operação de capital de giro, quando eu faço ali a minha planilha de projeção, eu tenho que considerar isso, porque se eu coloco premissas inadequadas, tanto de taxa de inflação quanto da expectativa de taxa, simplesmente não vai parar em pé e esse processo ele vai voltar. O outro ponto, né, é a identificação de fazer a lição de casa de quais são os recursos disponíveis para que a gente já consiga ter mais assertividade na interlocução. Quais aqueles que podem casar com o desejo de vocês, com o pedido, com o prazo. E aí a análise de riscos é se colocar um pouco no lugar do outro para que já se saiba, né, do outro, eu digo aqui da instituição financeira, para que se saiba quais são aqui os riscos que podem ser mitigados, podem ser reduzidos. E quando eu tenho bons parceiros, muitas vezes isso é essencial quando a gente tem bons stakeholders, bons parceiros que ajudam a apoiar.
E, gente, não pode ser uma planilha da NASA, precisa ser simples de entender. Tem que ser aquele projeto que fica fácil de demonstrar, fácil de apresentar, fácil de defender. Então, quanto mais informações forem dadas para que haja clareza ali no processo, objetividade, mais fácil é de se obter a aprovação e de se obter o sucesso, que é esse o êxito aqui final. E um ponto absolutamente relevante é a questão das garantias e colaterais. Quando se vê um processo em que a gente fala, né, aqui de hospitais, existe uma criticidade, porque não dá para se considerar os imóveis, raramente se aceita, isso é bem complexo, né, é muito complexo quando a gente fala que a garantia também são os equipamentos. Então, quando a gente consegue trabalhar alternativas em casa, com a alta gestão, para que isso seja desenvolvido com a instituição, o êxito também acaba sendo muito maior, e eu já vivenciei muitos casos que isso tudo foi essencial, porque essa parceria, né, muitas vezes do Estado acaba ajudando muito, e não é o Estado avalizar a operação, eu estou falando de demonstração e criação de formas, né, que acaba sendo aí bastante utilizado. E a transparência. Transparência e compliance em todas as etapas de captação de recursos. Então, quando vocês entregam aquele kit banco que vem até o teste do pezinho, com as notas explicativas para atendimento aí, né, da legislação, aquilo ali é lido e aquilo ali vai ser perguntado. E aí, quando a equipe tem domínio daquilo e sabe explicar, tudo também é mais fácil, porque isso às vezes vai ser perguntado para você, quando você estiver na interlocução de um processo, inúmeras vezes. E a boa captação de recursos, apesar do cenário, que assim, eu tenho, como falei, muitos anos, né, dedicado à saúde, 27 anos de estrada, e assim, falar de um momento que a conjunção astral foi perfeita, que foi muito simples, que foi muito fácil, eu ainda não consigo me lembrar desse dia que tudo foi simplificado. Mas quando eu tenho excelência na gestão, quando eu tenho um trabalho em equipe, que eu envolvo a autogestão, envolvo os médicos, envolvo a equipe que está ali na linha de frente, e projetos bem estruturados e, sobretudo, bem comunicados, o êxito é muito melhor. Muito obrigada.